Você se lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas é aquele que foi engolido por um peixe grande e ficou 3 dias na barriga desse peixe. Por que ele foi engolido? Porque Deus mandou ele para a cidade de Nínive e ele não quis ir. Ele pegou um barco e foi para o lado contrário. No meio do caminho, Deus mandou uma tempestade e acabou que a tripulação acabou jogando ele na água. Então Deus enviou esse peixe que engoliu ele e por 3 dias ele ficou na barriga do peixe. Só que depois de 3 dias ele se arrependeu de ter dito não ao Senhor e Deus fez com que o peixe vomitasse ele e ele saiu em terra seca. E aí Deus mandou ele de novo para a cidade de Nínive. E dessa vez ele falou, sim, eu vou, Senhor. Contrariado, porque ele não queria ir, mas foi. E a cidade de Nínive era do tamanho de que uma pessoa demoraria mais ou menos 3 dias para andar nela, para atravessar ela a pé. E durante todo um dia, o profeta Jonas pregou aquela cidade, dizendo simplesmente que em 40 dias Deus executaria os juízos contra aquela cidade. Era tudo que ele falava. Mas nesse dia que ele pregou, nesse primeiro dia que ele pregou, as pessoas já começaram a se arrepender, a temer a Deus. E essas palavras de Jonas chegaram ao rei da cidade, que decretou um, um, um jejum, não somente entre as pessoas, mas também até os animais, que todos fizessem um jejum, que poderia ser que Deus os ouvisse e voltasse atrás naquela sentença. E foi isso que aconteceu. Deus os ouviu e Deus voltou atrás e não destruiu a cidade de Nínive. Nesse meio tempo, o profeta Jonas se colocou a uma certa distância e ficou ali esperando para ver o que ia acontecer com aquela cidade. Na verdade, a intenção dele era que Deus realmente destruísse a cidade. Ele não queria que a cidade se convertesse. Mas quando ele viu que a cidade se converteu, ele disse, eu não disse, Senhor, eu não disse que o Senhor é rico em misericórdia e se eu viesse e pregasse ele se arrependeria? Foi o que eu disse. E ficou muito triste. E como ele estava num lugar que tinha um sol muito forte, Deus fez crescer uma planta que deu a ele sombra e ele se alegrou com aquela planta. E no dia seguinte Deus enviou um verme que comeu e matou aquela planta. E aí quando ele acordou e ele viu que a planta estava morta, ele falou, por quê? Por quê? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E ficou bravo de novo, desconsolado, querendo a morte. E Deus falou assim para ele, você se compadeceu dessa planta que você não trabalhou para que ela crescesse, você não fez absolutamente nada, e você se compadeceu por ela, e não me compadeceria eu da cidade de Nínive com 120 mil homens que eu criei, eu fiz crescer? Foram essas as palavras de Deus para Jonas. Porque Jonas se entristeceu mais pela morte da planta do que ele se entristeceria pela perdição daqueles 120 mil homens, que somadas mulheres e crianças, estudiosos dizem que seria mais ou menos 600 mil pessoas. Era uma cidade grande. Mas o que eu quero destacar é a tristeza de Jonas por causa da planta. E ele não se importava com a vida daquelas pessoas. E hoje em dia, é isso que a gente vê em muitos lugares, em muitos países, no mundo todo. As pessoas se preocupam com as queimadas na Amazônia, se preocupam com os animais em extinção na África, se preocupam com aquelas árvores que eles não fizeram nada para que aquela árvore crescesse, não desempenharam nenhum esforço, mas matam milhares e milhares e milhares de crianças nos ventres de suas mães, legalizando o aborto. Países como a Irlanda, como a França, como a Itália, como os Estados Unidos da América, onde as pessoas matam os bebês como se não fosse nada, como se não fosse um ser humano, como se não tivesse vida. Quanta hipocrisia dessas pessoas que se preocupam tanto com os animais, com as matas.
mas negligenciam por completo a vida humana. Como alguém pode dizer que um bebê no ventre não é um ser humano? Como alguém pode valorizar mais uma árvore do que um bebê no ventre de uma mãe? Isso é assassinato. E as pessoas que fazem isso irão prestar contas a Deus. E não somente as que fazem, mas as que apoiam as que fazem. As que não condenam as que fazem. Que covardia! Uma covardia sem tamanho, não há palavras para descrever tamanha covardia, a maior covardia que existe na face da terra. Uma criança indefesa no ventre, assassinada. Assassinada por pessoas sem escrúpulos, sem coração, sem moral, filhos do demônio, inimigos de Deus. Porque todo aquele que não faz a vontade de Deus é sim inimigo de Deus. Jesus Cristo mesmo diz que quem comigo não ajunta, espalha. E um dia todas essas pessoas irão de prestar contas a Deus. Todas essas pessoas irão de prestar contas a Deus. Que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia da sua vida se você concorda com esse tipo de coisa. Se você trabalha para que pessoas que apoiam esse tipo de coisas cheguem ao poder. Se você apoia partidos políticos que são a favor do aborto. Você vai prestar contas a Deus. Essa conta vai chegar. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E assim como o amor de Deus não falha, a justiça de Deus também não falha. E ela chega. E ela chega. Em Hebreus está escrito que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se arrependa enquanto há tempo, mude a sua mente, mude a sua atitude, peça perdão a Deus. Assassinos de crianças inocentes. O que poderia ser pior do que isso? Porque você não vê a criança, não quer dizer que ela não está viva, não quer dizer que não é um ser humano. Todos sabem no seu íntimo que isso é errado. Todos sabem. Mas tentam endurecer a sua consciência, fechar os seus olhos, tapar os seus ouvidos e fingem acreditar que isso é normal, que não tem problema. Tem problema sim. E as consequências virão. Que Deus tenha misericórdia de você, se você apoia esse tipo de coisa. Veja bem, a mesma atitude do profeta Jonas se entristeceu mais por causa de uma planta do que por causa de 600 mil vidas, incluindo mulheres e crianças. 120 mil homens. O que tem mais valor para Deus? Uma planta? Uma árvore? Um animal? Ou uma vida humana, criado à imagem e à semelhança de Deus? Eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Quando foi que Jesus Cristo chegou ao mundo? Foi no momento que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria ou foi no momento que ele nasceu? Que Deus tenha misericórdia desse mundo.